Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna neste grande expediente para justamente aqui manifestar minha indignação com o que está acontecendo no nosso país neste final do governo Bolsonaro. Na verdade, uma verdadeira esculhambação com apoio do Congresso Nacional. Uma esculhambação. Nós tivemos a aprovação no Senado da chamada PEC do desespero. O que é isso? Um projeto de emenda à Constituição que permite o governo gastar acima do teto de gastos estabelecido pela legislação. O país que está numa crise econômica profunda, um país que já tem um déficit bilionário e está agora com o Congresso Nacional aprovando uma legislação para permitir que o governo, às vésperas das eleições, possa gastar acima do estabelecido na legislação do chamado teto dos gastos. A lei eleitoral proíbe o aumento de verbas extras neste período. E também a lei eleitoral proíbe a criação de programas sociais durante o período que antecede as eleições. E o que nós estamos vendo? O governo criando alguns auxílios, aumentando o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, criando um auxílio caminhoneiro, que vai destinar R$ 1.000 aos caminhoneiros, elevando o valor do Vale Gás. Tudo isso nós poderíamos dizer assim, mas são programas sociais importantes. São importantes na medida em que hoje nós temos o aumento da pobreza no Brasil, o crescimento da fome no Brasil. Mas essas medidas, elas deveriam ter sido criadas antes do período eleitoral e deveriam ser uma política do governo, como foi uma política nos governos do PT com o presidente Lula e a presidente Dilma. Nós tínhamos programas sociais, nós tínhamos políticas sociais de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social no país. Essas políticas sempre foram criticadas pelo atual governo. Ah, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Esse programa Bolsa Família é um programa eleitoreiro. Quantas críticas nós recebemos por conta desses programas sociais? E o que o governo está fazendo agora? Criando algumas políticas sociais ou programas sociais, auxílios, justamente num período em que a legislação veda, proíbe, criando num período pré-eleitoral, com um claro objetivo eleitoreiro. Mas para driblar a legislação eleitoral, que proíbe a criação desses benefícios às vésperas das eleições, inventaram um estado de emergência, porque esses auxílios só poderiam ser criados em estado de calamidade pública ou estado de emergência. E foi o que os ilustres senadores, deputados pensaram: vamos estabelecer na PEC
o estado de emergência, aí podemos criar esses benefícios num período eleitoral. Vejam só a cara de pau desses parlamentares que não tem nenhum escrúpulo, neste momento que antecede as eleições, de fazer uma PEC estabelecendo estado de emergência que vai permitir ao governo gastar acima do teto dos gastos e vai implantar, criar novos benefícios sociais justamente com esse objetivo eleitoreiro. Eu vejo que nós estamos tendo hoje no país um desmando sem precedentes e o que é pior, a gente não vê medidas para coibir essas situações, esses desmandos que estão acontecendo. O governo, quando surge uma denúncia de corrupção, uma denúncia envolvendo A ou B do governo, ele decreta 100 anos de sigilo sobre aquela situação, para deixar durante 100 anos aquela situação debaixo do tapete. Essa tem sido já uma prática deste governo em várias situações. Cartão corporativo do presidente, sigilo de 100 anos. Nós só vamos poder saber daqui 100 anos. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Denúncias de corrupção, não, sigilo de 100 anos. E assim por diante. Um governo que disse que ia combater a corrupção. Agora, surgiu um escândalo no Ministério da Educação. Ministro da Educação negociando com pastores verbas da educação destinada de forma irregular para atender interesses escusos, com denúncias de propina, recursos da educação. E o Congresso Nacional, ou melhor, a oposição no Congresso Nacional, protocola um pedido de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. O que a gente assiste ontem, o presidente do Senado falando sobre a CPI. Não vamos abrir agora, vamos deixar para depois das eleições, porque a CPI vai se tornar um palco de disputa política. Uma vergonha. Uma vergonha. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ali manipulando, fazendo de tudo para cobertar as denúncias de irregularidades, de corrupção neste governo, querendo aprovar a toque de caixas, projetos justamente eleitoreiros. E ninguém está preocupado com o país. Ninguém ali está preocupado com a saúde financeira do país. Essa chamada PEC do desespero mesmo, que vai criar novos benefícios em período eleitoral, ela vai significar um aumento de 70 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, isso não é dinheiro de troco. 70 bilhões de reais vão ser destinados para esses auxílios que estão sendo criados às vésperas das eleições. É uma farra com dinheiro público que está acontecendo no Congresso Nacional para tentar salvar
a candidatura à reeleição do presidente da República. Por isso é chamada PEC do desespero, porque representa justamente o desespero do governo e dessas pessoas que o apoiam para salvar a candidatura à reeleição do presidente da República. Um presidente que fez um governo desastroso, um governo que até agora ninguém sabe a que veio, ou melhor, sabemos a que veio, para destruir as políticas sociais, as políticas de geração de renda, as políticas que melhoraram a vida do povo brasileiro, que foram implementadas pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Eu estou aqui diante de alunos da escola pública. E outro dia eu estava numa reunião dizendo que na época do governo da Dilma, eu fui buscar minha filha no aeroporto e cheguei lá, encontrei uma turma de alunos da escola pública, das Moreninhas, da Nova Lima e do Aerorancho, chegando de avião da Europa. E esses alunos passaram 6 meses na França, na Inglaterra, na Espanha, fazendo curso pelo chamado programa Ciência Sem Fronteira, que foi implantado no governo do PT, quando o ministro Haddad era o ministro da Educação. E naquele momento, vendo aqueles alunos chegando do exterior, eu dizia que era um fato extraordinário que eu estava presenciando, porque o governo estava dando oportunidade para alunos da periferia da cidade, alunos de escola pública, terem a oportunidade de um curso, uma experiência fora do país. Foram esses os programas que o Bolsonaro acabou. Não tem mais Ciência Sem Fronteira, acabou com os programas de acesso à universidade, acabou com Minha Casa Minha Vida, criou uma casa verde e amarela que só existe no papel. Semana passada, o presidente Bolsonaro esteve aqui em Campo Grande inaugurando casas, deputada Amarildo. Minha Casa Minha Vida, do programa do PT, porque esse governo Bolsonaro não tem programa nenhum, não tem programa, não tem projeto, não tem política social, só sabe andar de motocicleta para cima e para baixo, fazendo bonito para a população, uma vergonha, enquanto os pobres não têm dinheiro para comprar um botijão de gás. Esse é um governo desmoralizado, um governo que está com seus dias contados e por isso articula a aprovação da PEC do desespero no Congresso Nacional para ver se consegue ainda ter apoio de uma parte da população, distribuindo dinheiro de última hora. Auxílio caminhoneiro, auxílio Vale Gás, aumentando o Auxílio Brasil, uma vergonha. E o Congresso Nacional chancelando isso, criando um estado de emergência falso, justamente para permitir que o governo possa gastar acima do teto de gasto. Deputado Pedro Kemp. 46 segundos para terminar o vosso pronunciamento, amigo. 42 segundos, senhor presidente. Eram 45, mas eu não quis dizer. Só me resta, então, aqui as despedidas e dizer que é revoltante o que está acontecendo no apagar das luzes desse governo desastroso, um governo incompetente, um governo que só tem ministro incompetente, que não sabe o que está fazendo diante da pasta que lhe foi confiada e que agora quer fazer uma farra com dinheiro público, gastando bilhões
às vésperas de eleições, em auxílios e programas que não poderiam ser criados num período eleitoral. E hoje no Brasil tudo pode. Tudo pode. Período eleitoral, cria o que quiser, estado de emergência, faz isso, faz aquilo, denúncia contra o presidente, 100 anos de sigilo, uma vergonha. Só lamentando. Eu queria terminar dizendo que a população no dia 2 de outubro vai dar um basta a tanta incompetência, tanta irregularidade, tanta farra com dinheiro público neste final de governo. Obrigado, senhor presidente.